Neste 11 de novembro de 2017, entra em vigor a reforma trabalhista. E nós aqui vamos fazer uma reflexão do ponto de vista econômico. Fique aqui com a gente porque aqui economia não é bicho-papão. Em outros momentos, aqui nesse nosso espaço, nós refletimos o papel do trabalho, dizendo que é o trabalho que nos organiza como sociedade. Nós nos tornamos sócios, formamos uma sociedade porque um produz o que o outro precisa. E nós estabelecemos, então, essas trocas. Então, a economia é um sistema de troca e nós nos associamos para que a gente encontre soluções que necessitamos, mas não produzimos. Então, é por isso que a sociedade se dá em torno do trabalho. Organizar o fluxo do trabalho é uma peça central da sociedade. E agora nós estamos assistindo uma mudança importante na tradição da ordem do trabalho na sociedade em que vivemos. A nova reforma altera a estrutura anterior em mais de 100 itens. A estrutura do trabalho, como ele é regulamentado na sociedade que estávamos, era conhecido como a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT. Agora, a partir dessa reforma, você vai ter alterações e nós aqui não vamos fazer uma reflexão baseada nas mudanças jurídicas. Nós vamos fazer uma reflexão a partir do impacto dessas mudanças jurídicas no mundo econômico prático. Porque as duas coisas, o mundo jurídico e o mundo econômico, são umbilicalmente vinculados. Mas vamos fazer uma análise específica a partir do olhar econômico. Então veja, 2 pontos da mudança na esfera jurídica chamam a atenção. O acordado das condições de trabalho entre patrão e empregado ganha uma força superior ao que foi estabelecido em lei, ao que foi legislado. É um comando que está sendo conhecido como o negociado acima do legislado. E o outro item que mudou e que deve trazer grandes consequências para a economia é a permissão do trabalho intermitente. Então, um empregador pode contratar um trabalhador e não define essa relação por uma jornada inteira que vai ser remunerada pelo empregador. Não, agora ele pode estabelecer uma relação e um contrato de trabalho por hora, né, em qualquer atividade. O empregado fica à disposição do empregador por um período e só será remunerado a partir do trabalho efetivamente realizado, contado por hora. Essas duas alterações vão ter um impacto muito grande nas rotinas e no cotidiano do trabalho. Primeiro, as leis trabalhistas, elas refletem acordos amplos da sociedade que servem para proteger, inclusive, aqueles trabalhadores, aquelas categorias trabalhistas que têm menor potencial de negociação. Com a quebra da referência das relações de trabalho na CLT, colocando os acordos bilaterais acima disso, agora você já perde essa capacidade de proteção. E você, então, vai ter o trabalhador, e se tiver uma fila querendo o mesmo trabalho dele, ele vai negociar com o empregador em uma condição desfavorável, que é natural. Nós já vimos aqui mesmo nesse espaço a lei da procura e da oferta. E o trabalho no mercado capitalista, ele é apenas uma mercadoria. Se tem muita gente ofertando, o preço daquele produto cai, não é? Ora, qual é o preço do trabalho numa sociedade capitalista? O salário. Então, se tem muito trabalhador, né, se ofertando para trabalhar, o preço dessa mercadoria tende a cair. Né? E se o trabalhador está negociando sozinho, sem uma proteção de um acordo mais amplo da sociedade, as condições de negociação são desvantajosas para o trabalhador, o que implica na redução da sua remuneração. Ora, havendo a redução da remuneração, isso vai ter um impacto econômico
fundamental na sociedade. Por quê? Porque você diminui a renda média das famílias, diminui o consumo. E isso esfria a produção, esfria o aquecimento da economia, que beneficiaria a sociedade. Um outro aspecto que também vai incidir sobre a redução da renda média das famílias é o trabalho intermitente, pago apenas por hora. A tendência é que, com isso, você tenha uma redução também da renda oferida pelo trabalhador ao final de um período executado, o que vai reduzir ainda mais a capacidade de consumo. E numa sociedade capitalista, que é movida pelo consumo, você vai ter o desestímulo à produção e, de novo, o desestímulo à geração de postos de trabalho, à geração de emprego, inclusive. A economia, ela precisa de um estímulo fundamental, que é o giro, que é o fluxo. Sem os trabalhadores, sem as famílias terem condições de consumir, o empregador deixa de empregar, porque ele vai produzir para quê? Se não tem ninguém querendo comprar. Então, veja, o que motiva a geração de emprego não é a facilidade legal, a facilidade burocrática. O que motiva o emprego, como dizem os gráficos, como dizem os dados oficiais, que você pode pesquisar no Google, é a atividade econômica. Foi assim que o Brasil bateu em pleno emprego, ou seja, uma margem de desemprego abaixo de 5%. Em 2014, nós chegamos a 4,8% apenas de desemprego, portanto, pleno emprego, porque o nosso PIB estava alto. Né? Então, você vê, quanto maior o PIB, que é um indicador de aquecimento da economia, menor o desemprego. Então, se você observar isso, você vai ver que a saída para a geração do emprego não é apenas a facilidade da contratação, mas é, sobretudo e muito mais, o aquecimento da economia que se dá à medida em que aumenta a renda média das famílias para que ela possa consumir e assim estimular com seu consumo a produção do empresário, fazendo com que todos possam crescer juntos. Então, essa é a principal aspecto que a gente está chamando dessa reforma trabalhista, para que todos fiquem atentos, fiquem acompanhando e busquem soluções para que a gente realmente possa ter uma sociedade mais equilibrada e em crescimento econômico. Porque aqui a economia não é bicho-papão.